Eu sou Elisa Kobayashi, eu trabalho no time de arquitetura, de tecnologia e inovação aqui na Oracle. E eu vim falar um pouquinho hoje sobre a questão de carreira e maternidade. Eu estudava no último semestre do curso de Ciência da Computação e naquela época a gente soube que tinha umas vagas para estágio aqui na Oracle. Eu e mais alguns colegas, a gente veio para cá e, enfim, a gente fez uma dinâmica ali na seleção. E, para minha surpresa, passei. Desde então, muita coisa aconteceu. Como toda mulher que trabalha aqui na área de TI, a gente está acostumado a trabalhar num universo muito masculino. Com algumas exceções raras. Normalmente, os meus chefes eram homens, os meus pares eram homens. Isso nunca foi exatamente um problema para mim, né? Acho que a questão da competência técnica, acho que sempre foi mais importante. Mas eu me lembro de um determinado momento da minha vida, né, já depois de muitos anos trabalhando, que eu senti falta de ter essas referências femininas. Porque chegou no momento em que eu pensei, poxa, já estou casada há algum tempo, já não sou mais nenhuma menininha, e bateu aquela vontade de ser mãe. E aí eu olhava para o meu lado e eu pensava, gente, nunca vi meu chefe ou os meus pares se afastarem do trabalho por meses, né? Como seria caso eu saísse de licença maternidade. E mesmo depois, como que ia ser se, poxa, eu ia ter que dividir meu tempo entre o dia a dia do trabalho e cuidar das crianças. E eu sempre quis ser mãe, mas aquela mãe presente, né, que leva o filho para a escola, que vai na reunião dos pais. E caramba, como é que eu ia fazer isso? Chegou um momento que a minha agonia, digamos assim, né, e a falta, né, de com quem conversar sobre isso foi tão complicado que na minha cabeça só tinha uma opção. Minha carreira e meu sonho de ser mãe não eram compatíveis. Eu adorava, sempre adorei e até hoje gosto muito do que eu faço, da área em que eu estou. Então era muito difícil pensar que para eu realizar um sonho, eu ia ter que abrir mão de outro. Falei, vou pedir demissão. Foi aí que, no dia que eu fui pedir demissão, o chefe do meu chefe, né, me chamou para conversar. E ele perguntou o que estava acontecendo, por que eu estava tomando essa decisão. Bom, ele escutou e ele falou assim, Elisa, você está errada, não tem nada a ver. Não, o que você precisa é saber gerenciar melhor o seu tempo, saber priorizar. Falei, sério? É. E assim, não adianta você ficar fugindo. Se é o que você gosta de fazer, para que você vai fazer outra coisa? Não é verdade? Repensei e resolvi ficar. E olhando para trás agora, assim, eu vejo que nunca foi tão bom estar errada. Consegui engravidar e comecei a realizar meu sonho pessoal de ser mãe. E eu lembro que nessa época, ao mesmo tempo em que eu estava passando por esse momento de transformação, tanto que quando eu saí da empresa, né, na minha licença maternidade, a gente era uma empresa de produtos, on-premises. E quando eu voltei, a empresa era outra. Era uma empresa de cloud. Com a maternidade, de repente você tem um ser minúsculo que depende de você. Isso te gera um senso de responsabilidade muito forte. Então eu comecei a pensar, poxa, isso que eu aprendi, né, da noite para o dia, em saber lidar com um bebezinho, que como dizem, não vem com manual de instruções, poxa, não é possível que eu não vou saber lidar com essa situação agora. Então, eu comecei a ficar traçando alguns paralelos. É que na época que eu trabalhava na parte on-premises, o que eu fazia? Bom, a gente sempre fazia a estimativa de capacidade, né, de recursos computacionais pelo pico. Assim que eu fiz quando eu fui fazer o enxoval dos meus filhos. Então eu pensava, bom, vou ter que comprar um monte de roupa, um monte de fralda. E aí fui eu. O que aconteceu? Os bebês, eles crescem numa velocidade absurda. Não adiantou nada eu ficar fazendo estoque de roupa de recém-nascido, porque um monte daquilo eu nunca usei. Nunca usei. E eu fiquei pensando, poxa, é meio que isso que a gente faz quando a gente fica, né,
planejando as coisas pelo pico. Poxa, tem muito desperdício. Em cloud é diferente. A gente planeja conforme o uso, conforme a necessidade. É que nem os bebês. Conforme ele cresce, eu compro a roupa do tamanho dele. E essas coisas eu aprendi nesse processo da maternidade. Aprendi a gerenciar melhor meu tempo, a me tornar mais produtiva, porque não tinha mais aquela história de eu não terminei agora, eu termino mais tarde, porque mais tarde eu tenho outra prioridade. E isso me fez mais objetiva no trabalho. Me ajudou a entender como cuidar melhor das pessoas. E essas pessoas podem ser meus clientes ou meu time. Eu aprendi a aplicar tudo aquilo que eu estava aprendendo durante o meu período de maternidade, né? E nesse processo todo de maternidade, a usar tudo isso a meu favor na minha vida profissional. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada.